E aí, pessoal, vídeo novo aí para o nosso canal, canal do Mago Rabelo. Curta, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Lógico, se esse canal for de bom agrado para os seus estudos. Pessoal, hoje eu vou fazer um contraponto de uma live que teve no canal do Adriano, Reflexões Contemporâneas, né? Lá tem um canal muito bom, tem bastante diálogos, tem debates. Vou até fazer aqui uma. Vou até fazer aqui, na verdade, um anúncio. Vou estar lá amanhã debatendo com o Francis sobre a teoria flaviana, se a teoria flaviana ela pode ser considerada uma teoria ou ela é uma fuleiragem, né? Ou seja, ou ela é uma pesquisa é, de pessoas que não têm um grau de academicismo, entendeu? Não deixa de ser uma pesquisa, mas ela não está imbuída dentro do decoro acadêmico. E isso eu vou demonstrar amanhã. E no canal do Adriano, o Reflexões Contemporâneas, ele convidou o moneiteísta, né? Não sei o nome dele, com certeza esse aqui é um vulgo, né? É um cara bem educado, um cara bem, né? Ele trouxe ali umas propostas ali sobre a questão de Deuteronômio capítulo 32, verso número 8 e 9, o Salmos 82, se realmente Yahvé era um Deus subordinado a El, né? Ou seja, existe no existe alguma conexão entre o Deus ali do panteão o garítico, né? Do período do bronze com o Iavé. Então aqui a gente vai fazer uma análise hoje, principalmente de Deuteronômio 32, verso de número 8, porque parece que havia bastante confusões, bastante confusão quando vai se tratar a esse respeito. Então vamos aqui ouvir, né, o que ele vai dizer, né? Eu vou fazer um comentário, aqui um contraponto, tá? Não vou fazer refutação, tá? É um contraponto, entendeu? Então, assim, espero que o Adriano não me dê um strike, né? Porque eu estou fazendo um contraponto. Vou mostrar o que as pesquisas dizem sobre isso, né? Sobre o texto de Deuteronômio 32, verso número 8 e verso número 9, para a gente ter um pouco do âmbito da pesquisa, tá, pessoal? Eu vou aqui estar apresentando compartilhando as telas do YouTube. Está aqui, né? E vou estar saltando aqui, tá? A fala dele. E aquilo que temos de evidência, né, como nós sempre dizemos, nós trabalhamos com a parte do estudo que é denominado de uma exegese histórico-indiciária ou método histórico-indiciário, né, onde nós buscamos indícios ali não só nos textos, né, mas dentre as evidências internas da Bíblia hebraica e também evidências externas, né, sempre lembrando que tudo que nós eventualmente venhamos a dizer aqui não é para ferir a fé das pessoas de forma alguma, né? É apenas mostrar aquilo que a academia traz, aquilo que temos de evidência, aquilo que temos de resquícios históricos e arqueológicos, né, que temos de evidência material e também evidências textuais, né, que vão nos mostrar muitas coisas, por isso que nós chamamos o método de histórico indiciário, né? Buscamos os indícios, né, tanto dentro dos textos como fora do texto, né? Certo? Uma coisa aqui bem interessante para a gente pontuar, você viu que ele disse que iria trazer o que a academia diz. Dentro da academia existe bastante debates, existe bastante teorias, hipóteses mais plausíveis, mas não existe somente uma via de interpretação. A interpretação social, histórica, indiciária, que ela é uma, como podemos dizer, ela é uma metodologia, né, que estuda indícios sociais, da cultura social. Mas social de qual período? Do período em que o texto foi escrito, entendeu? E não do período, supostamente lá, do período do bronze. Então vamos deixar isso aqui bem claro. Então você tem bastante métodos para você estudar a Bíblia. Então você tem um método
gramatical, que você vai analisar diacronicamente, sincronicamente os textos. Você tem um método histórico crítico, você tem um método histórico indiciarista, né, que é uma extensão do método histórico. Você tem um método de análise narrativa e você tem um método de análise estrutural, no caso a semiótica, né, para tentar entender o conjunto semântico significante do significado daquelas palavras que foi usado pelos autores bíblicos, tá bom? Então vamos continuar lá. Uhum. Sim, sim. E um dos achados, né, ou, né, uma das, digamos, das certezas que temos hoje, né, é de que Israel não era, de fato, uma nação, digamos, particular, uma nação separada de Canaã, né? Israel era um grupo de pessoas que faziam parte de Canaã. Israel era cananeu, né? Como nós podemos ver aqui até mesmo no livro aqui que eu vou apresentar aqui, vou pedir que o Adriano compartilhe, por gentileza. Então, nós temos aqui, né, o processo que descrevemos aqui, de fato, é o oposto do que temos na Bíblia, né? Ou seja, ele está falando, o autor aqui está falando de todo um contexto já mencionado na obra, né? Mas ele está dando uma conclusão aqui. O processo que descrevemos aqui, de fato, é o oposto do que temos na Bíblia. O surgimento do Israel mais antigo foi decorrência e não causa do colapso da cultura cananeia. E a maior parte dos israelitas não veio de fora de Canaã. Eles emergiram de dentro dela, de dentro de Canaã, eram cananeus. Não houve êxodo em massa do Egito, não houve conquista. Então vamos lá para a gente entender aqui. Esse livro é do livro do Israel Frankenstein, né? Ele tira essa parte, é uma das interpretações dele, que ele vai dizer que o Israel surge ali de Canaã, é cananeu, entendeu? Só que isso tem problemas, essa aqui é uma visão dele, né? Não é uma visão unânime, né? É considerado ali dos arqueólogos que tem uma linha muito mais de centro, ou seja, dentro da arqueologia você tem uma linha centrista, ou seja, que alguns textos bíblicos são narrativas teológicas, ou seja, são mitologia, e alguns textos são comprovados pela arqueologia. Aqui, vocês vão ver aqui que o próprio Israel Frankenstein vai dizer que a maior parte dos israelitas não veio de fora de Canaã, ou seja, há uma parte que ali não é cananeu, tá bom? Por quê? Porque Israel não quer dizer que é uma etnia, entendeu? Israel são vários povos, você entendeu? Entre o século XVI e século XVII, você teve uma grande seca no sul de Canaã. E fizeram muitos do sul de Canaã migrar para o norte de Canaã. Você entendeu? Mas esse processo de migração, você não sabe da origem desses povos. Você entendeu? A maior parte. Ao meu ver, tá? A minha opinião sobre isso é porque nós temos a Estela de Menepta. E a Estela de Menepta é ali do século XIII, né? Do ano de 1200. E na Estela de Menepta vai falar sobre ali 3 povos, né? Você vai ter Asquelon, Canaã e Israel. Aí vamos lá, é questão de lógica. Se Israel era cananeu, então por que os egípcios iriam colocar Israel e não somente Canaã? Você entendeu, pessoal? Então, assim, você vê que não é um assunto fechado, entendeu? É um assunto ainda muito interpretativo. Então, assim, não tem como bater o martelo. Não estou dizendo que o Money aí, né, tá batendo o martelo. Mas, assim, você vê como é que é a pesquisa e vai muito também da ideologia da pessoa. Então, eu gosto muito de ser bastante honesto dentro desses textos, né? Lembrando que a arqueologia, elas são interpretações de fragmentos culturais, entendeu? Só para a gente situar isso aí. Vamos aqui passar mais para frente, né? Violenta de Canaã. A maior parte das pessoas que formou o primeiro Israel era de pessoas locais. Locais de onde, pessoal? Quando fala de pessoas locais, eram de cananeus, certo? Sim. As mesmas pessoas que vemos nas terras altas durante toda a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Os israelitas mais antigos foram ironia das ironias. Eles próprios, originalmente, eram cananeus.
certo? Sim. Então, esta obra aqui, né, é a obra de Israel Finkelstein, recomendo. Professor, né? deixa eu um minutinho agradecer a Sara Pitbull, olha, muito obrigado, Sara, presenteou com mais de 10 assinaturas, ajudando demais o canal. Muito obrigado, minha querida, de coração. A Sara sempre presente nas lives, sempre colaborando com todo mundo, né? A Sara é sensacional. Então, Demais. só apresentando a obra da qual nós tiramos essa informação, eu recomendo muito esse livro para quem está querendo iniciar, né, na questão arqueológica, porque, na minha opinião, logicamente, né, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas essa é uma opinião pessoal, este livro, A Bíblia Desenterrada, de Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, é um divisor de águas no que diz respeito à arqueologia, né, das terras bíblicas, né, certo? Temos também outros, né? Temos até mesmo o próprio Dr. José de Macaé, que também faz um trabalho sensacional, né, e ele é brasileiro, né, e os livros dele têm essa vantagem, são todos em português, né, nós temos muitas dificuldades no que diz respeito às obras nas quais nós, as quais nós apresentamos e as quais temos que estudar, porque muitas delas não têm em português, né? Uma tentativa de ser colocado como Deus único, né? Como por exemplo no livro de Isaías. Entretanto, né, nós sabemos que todo texto anicônico, né, todo texto que vai trazer uma ideia de culto anicônico e culto monolátrico, eu não chamo de monoteísmo, porque para mim Israel e Judá nunca foram monoteístas, né? Eles foram monolátricos, quando não muito, né? Ele disse exatamente isso. Isso. Eles foram monolátricos, quando não muito, ou enoteístas, né? Certo? Então, enoteísta, né, eu tenho várias divindades, conheço várias divindades, sei da existência de várias divindades, eu acredito em várias divindades, entretanto eu escolho uma divindade para que eu possa adorá-la como minha divindade padroeira. Vai ser superior às outras. Monolatria aqui seria no sentido em que você tem aquela divindade local, a única divindade local, mas você não nega as outras divindades locais. Por exemplo, se você morasse ali em Judá, qual era a divindade local? É Yahvé. Entendeu? Quando você saía de Judá para ir, por exemplo, para Babilônia, já não era mais Yahvé, é Marduk. Então, assim, a monolatria ela é isso, né? Você ali é seu Deus local. Então ali é um monoteísmo local, entendeu? Agora se você vai para fora de um outro estado, aí lá você vai ter o Deus. Então você não negava, entendeu? Por exemplo, quando Judá e a Babilônia tiveram um conflito, o que você tem ali? Marduk lutando contra quem? Contra Yahvé, né? Então vamos deixar isso aqui bem claro. E enoteísmo é quando você tem uma divindade principal, a divindade maioral, e outras são subordinadas àquela divindade maioral, entendeu? Então vamos aqui. Isso seria monolatria, né? Que seria um ser superior, ao qual eu considero superior, e outras divindades menores, né? Então, essa é a diferença de enoteísmo e de monolatria. Mas são, de qualquer forma, politeísmo. Então, não há o que chamar de monoteísmo dentro desse contexto israelita, né? Então, esse conceito de monoteísmo, ele foi criado erroneamente. Ele foi criado, não é que ele foi criado erroneamente, não tem muito a ver assim, com as traduções. Tem a ver muito com a intenção dos autores que voltam do cativeiro babilônico, né? Porque nós sabendo que Israel era cananeu, né? Então, aí é que monoteísmo é muito mais uma questão filosófica, né? Uno, né? Deus, Theos, um único Deus, ou seja, só existe um Deus, entendeu? Por exemplo, até os persas eram monolátricos, entendeu? Porque você tem o Arruda Mazda e você tem o Arimã. Então, eles sustentavam que existia duas divindades, né, no mesmo local, entendeu? Ou seja, você não nega nenhuma. No caso ali de Judá, você só tem uma única divindade local ali. Você não tem duas divindades local, é uma só. Entendeu? E fica a pergunta, tá, mas e a narrativa das 12 tribos? Como é que fica? Né? Como é que fica a narrativa da Israel e da Judá como reino unificado? Também, esse é um outro assunto, né, um outro tema que a arqueologia vai desmontar. O próprio Mário Liverani vai dizer no seu livro História de Israel que a arqueologia desmontou desde a narrativa dos patriarcas até a narrativa da monarquia. Porque nós sabemos que não houve uma monarquia. Não, a arqueologia não desmontou, tá, pessoal? A arqueologia, ela trouxe uma nova interpretação partindo de material, de fragmentos ali dentro da cultura, entendeu? E através desses fragmentos, por um processo interpretativo, eles tentam de uma maneira artificial, entendeu, pessoal, de recontar aquela história real, de como surgiu aquele povo, de como aquele povo veio a existir, qual eram os seus costumes, sua cultura. E isso é muito interpretativo. A arqueologia e tanto a historiografia, que são ciências sociais, entendeu?
elas são muito interpretativas, ou seja, muita coisa está no campo da retórica. Então, para a gente deixar aqui bem salientado, entendeu? Para depois não ter confusão, entendeu? Ou seja, o que a arqueologia traz através da historiografia, e o Mário Liverani é uma das referências disso, que eles tentam recontar essa história, se baseando com fontes internas, no caso a Bíblia, com mais um material ali coletado, entendeu? Só que está muito no campo dos argumentos, é muito retórico, entendeu? Isso aí, como eu vou demonstrar no próprio artigo do doutor Luiz Oswaldo Ribeiro, quando ele vai falar sobre Deuteronômio 32, verso número 8 e 9. Uma monarquia unida, uma única monarquia ali, onde Davi foi o rei sobre todo Israel e Judá, e Salomão posteriormente. Então, isso é mito, nós sabemos que é mito, falamos que é mito, não com a intenção de ofender que você que eventualmente acredite nisso, mas convido você a pesquisar, né? Eu vou indicar algumas obras aqui, e convido você a pesquisar, certo? Mas então, se Israel era cananeu e eles tinham um panteão nativo, qual era este panteão nativo? Esse panteão nativo era o mesmo panteão ugarítico / cananeu, né? Eu gosto de chamar assim, né? Porque nós temos na arqueologia, muitos achados ali na região de Judá e Israel, onde nós podemos ver ali que eram adorados ali deuses como Baal, deuses como divindades como Asherá, como Anat. Então, era um panteão local, justamente pelo fato de que Israel não era Israel, e sim, né, era cananeu. E nós podemos ver também, né, uma grande confusão que se faz hoje, as pessoas tentam afirmar que El era somente um epíteto, né, de Yahvé, que significa poder, né, ou que significa Deus, né, erroneamente traduzido como Deus. Deus é um conceito posterior. Né. Então, o que nós temos ali? O que seria El? Sim, né, considerarmos o próprio sinaítico, que alguns vão dizer que era um tipo de hebraico antigo, eu discordo, né, mas que influenciou mais tarde outros idiomas ali, né? Nós temos ali o Aleph, né, que... Vamos dar para a gente explicar uma coisa aqui bem interessante. Existe o El cananeu, sim, que foi uma divindade chefe do panteão cananeu no período do bronze. Depois essa divindade El, ela foi perdendo o seu lugar como chefe do panteão para o seu filho, no caso Baal. Depois Baal se torna o deus otioso, ou seja, se torna o deus-chefe do panteão, entendeu? El teve uma expressão como uma divindade, entendeu? Lá em Ugarit e também em Canaã, no período do bronze, século XIII, século XIV, século XV, antes de Cristo. Lembra como eu disse para vocês? Se Israel era cananeu, por que na Estrela de Menepta, que você está naquele período entre bronze e ferro, por que Israel está fora, né, de Canaã, entendeu? No conflito entre o Egito e os israelitas. A não ser que para ele, o Mone aí, na Estrela de Menepta não se refere a Israel. Se não se refere a Israel, eu convido ele a trazer um egiptólogo que sustenta que ali não é Israel. Ou senão a gente pode debater sobre isso, né, sobre essa Estrela de Menepta, trabalhando com grandes egiptólogos que vão sustentar que ali sim é de fato Isri, ou seja, Israel. Tá bom? Então vamos aqui ouvindo. Então, ou seja, El foi uma divindade local de Ugarit, só que no período do bronze, lá atrás, século XIV, século XV, século III. Depois ele perde para Baal todo o seu poder. Outra coisa bem interessante, o Money, que a gente tem que salientar é, na Bíblia hebraica, o termo El é um apelativo. Entendeu? É um recurso literário que o autor utiliza para dizer que ali é Yahvé. Entendeu? Que ali é Yahvé. Entendeu? Então nós não podemos confundir o Israel histórico, você entendeu, com o Israel literário. O Israel literário é isso aí que vocês têm. Vem lá, né, com os patriarcas, chega na monarquia, entendeu? Chega ali no período, até o período persa, entendeu? No período grego, período romano, como vai dizer na Bíblia, né? O Israel histórico, ele é bem diferente. Você entendeu? O Israel histórico, ele é bem diferente. Para a gente entender aqui, tá? Para não ter confusão. Até hoje ele é considerado dessa forma, o alfabeto hebraico, né? Alguns judeus mais místicos, eles vão considerar o sentido. Me lembrei de uma coisa bem interessante. Se o Israel adorava o Deus El,
Tem como você trazer depois, ô Moni, em uma outra live sua, arqueologicamente, onde que ali em Israel, entendeu? Ou até mesmo em Judá, se existia um culto a El, se existia santuário a El. Trazer isso arqueologicamente seria muito bom, entendeu? Se tiver, né? Porque o próprio Dr. Mark Smith, no livro dele, né, sobre Deus, e o próprio também Thomas Romer, vão dizer que não existe nenhuma evidência, entendeu? Arqueológica de que os israelitas adoravam o Deus El. Eu vou até aqui rapidinho, peraí para vocês verem. Essa questão de Israel aí, El, é muito mais uma dedução. Peraí que eu vou colocar aqui no livro do Dr. Mark Smith para vocês verem. Tá? Peraí, deixa eu remover aqui. E vou aqui apresentar aqui o livro do Mark Smith, né? Peraí. Compartilhar a tela, janela. Tá aqui, né, do livro, o livro do Mark Smith. Aqui, tanto aqui, ó, o livro aqui. Ver se vocês estão vendo aí. Peraí, tá aqui, né? A história primitiva de Deus. Deixa eu voltar aqui de novo. 26. Pronto, vamos lá. Até deixei aqui azul aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Quero fazer aqui rapidinho, tá? Para vocês aqui ver. Então, vamos lá. Yahvé e El. O Deus original de Israel era El. Essa reconstrução pode ser deduzida a partir de duas informações. Podem ser deduzidas, tá, pessoal? Ele não está dando de certeza, tá? Primeiro, o nome de Israel não é um nome já vista. É uma das explicações dele. Com o elemento divino de Yahvé. Mas sim um nome a partir de El. Com o elemento Il. Né? Esse fato sugere que El foi o Deus-chefe original do grupo chamado Israel. E em segundo lugar, Gênesis 49, 24 e 25 apresenta uma série de epitetos separados da menção de Yahvé no versículo 18. Né? No entanto, desde cedo, Yahvé foi compreendido como o Deus de Israel e em distinção a El. Deuteronômio 32, 8 e 9 compreende Yahvé segundo o papel de um dos filhos de El, aqui chamado de Elion. Vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, que é uma reconstrução que pode ser deduzida, e está deduzindo, está dando certeza, porque você não tem elementos. Porque se realmente tivesse um artefato histórico, uma comprovação, entendeu, arqueológica, aí ele não ia deduzir, né? Ele ia dizer, olha, aqui Israel cultuava o Deus El, mas você não tem, entendeu? Então, assim, vamos ter calma que o santo é de barro. Então, deixa eu tirar aqui, né, parar a tela, e vou apresentar de novo aqui a explicação dele. Do alfabeto, como por exemplo o Aleph seria uma cabeça de boi representando força, né? A força, o poder, e o Lamed, né? Que forma a palavra El, né? O Aleph e o Lamed. O Lamed seria ali representado por um cajado. Então, juntando essas duas letras, nós teríamos o quê? Nós teríamos a força que tem a direção, né? O cajado indicava isso, direção, autoridade, ou o poder que tem a autoridade. Então, daí sai, né? Digamos assim, para o hebraico, a questão do El, né? El, né? O poder, o poderoso. Sim. Tanto que nós temos nos KTUs ugaríticos, né? O nome da divindade ugarítica, líder do panteão cananeu, que era Touro El, né? O touro poderoso. Né? E nós podemos ver isso em algumas obras. Né? Eu vou compartilhar mais uma aqui. Sim, e não somente não somente ele, né, mas também até mesmo aquela famosa polêmica do Elion, quem era Elion, né? Sim. Vamos ver aqui, deixa eu só pegar aqui dos KTUs. Vamos lá. Enquanto isso, galera, marretando o like, compartilhando a live. E quem não é inscrito ainda, não dá esse mole, né, galera? Se inscrevam, ativem o sino de notificações para vocês não perderem feras igual o professor monoteísta, que vão sempre estar por aqui. Tá? Deem esse mole, não. Ó, esse aqui. Tá aqui. Isso, obrigado. Então vamos lá. Gosto de deixar assim, fica mais fácil de ler, né? Sim, fica maior, né? Isso. Bom, nós vamos pegar aqui. No versículo 6, ele está falando aqui de um
um texto bíblico aqui, né? No versículo 6 encontramos a afirmação de El, na qual todos os deuses da Assembleia, na verdade esse é um artigo sobre o Salmo 82, tá, pessoal? No versículo 6 encontramos a afirmativa de El, a afirmação de El, na qual todos os deuses da Assembleia são filhos de Elion. Mas o que é este epíteto Elion? Elion geralmente é traduzido como Altíssimo e aparece na Bíblia hebraica como epíteto de Deus, ou seja, do próprio Deus bíblico, né? O próprio Deus Yahvé. Na literatura garítica, podemos encontrar indícios importantes para reforçar o significado deste epíteto, né? Il, que corresponde ao hebraico, Elion, e aparece como um epíteto a uma alta divindade de Ugarit, certo, pessoal? Então são influências ugaríticas que vêm para o texto da Bíblia hebraica, onde vai montando o personagem Yahvé ali. E o que nós temos nos KTUs, né? Que é o alfabeto em Tess House Ugarit, né? Que são textos cuneiformes de Ugarit, ou alfabeto cuneiforme de Ugarit. Glória seja dada aos Altíssimos. Esses Altíssimos aqui, né? É o próprio termo aqui referente a Elion, né? Que seria o significado de Elion, o alto, altíssimo, elevado, né? Você vê, eu acho que esse artigo aqui é do Rogério. Então você veja que o Rogério está dizendo que há indícios. Não quer dizer que é um negócio que é um martelo batido. É um indício. Você tem nenhum indício. Você tem um texto ali. Aí você se aproxima dos textos bíblicos, mas são indícios. Então, glória seja dada aos Altíssimos, KTO 1, 23, 3. O poema se refere ao nascimento de Sarihu e Salimu, os deuses formosos, personificação do amanhecer e do entardecer. Esses deuses são louvados como altíssimos. Outro exemplo é encontrado na epopeia de Kirta, no KTO 1.16, 3, 5-8. Para a terra, chuva de Baal, e para o campo, chuva de Elion. Esse Elion aqui, altíssimo, certo? Delícia para a terra de Baal e para o campo chuva de Elion. Então nós podemos ver o quê, né, com isso, né? O deus da fertilidade Baal é chamado de Altíssimo, ou Elion, e é exaltado por mandar chuva para regar a terra. Geralmente uma divindade de alta importância é exaltada. Você vê, né? Você vê que Elion é um epiteto dado a quem? A Baal. Ou seja, você não tem ali um Elion em Ugarítico, ou seja, uma divindade, por exemplo, irmão de Baal. É o próprio Baal. Então, Elion é um epiteto. Entendeu? É epiteto, para vocês entenderem, é um recurso literário das narrativas, entendeu? Quando você quer dar destaque àquele Deus. Né? No caso, Baal, como eu expliquei, lembram? Eu trouxe a explicação de que o Deus El perdeu a sua posição de Deus maioral do panteão ugarítico, né? Ele se tornou apenas o Deus progenitor. O Deus mais forte agora é Baal. Então Baal se torna Elion. Então Elion é um apelativo, é um recurso literário para dar ênfase àquela divindade do panteão. No caso aqui, Baal. Entendeu? Ficou meio bagunçado o que ele quis explicar. Como Altíssima. Na Bíblia hebraica existem diversos textos que refletem uma antiga tradição de ver El, ou Deus El, como o Deus Altíssimo. Este epíteto Elion vem junto ou paralelamente ao Deus Cananeu, certo? E aqui nós temos as referências, né? Que é o alfabeto, Tess, House, Ugarit, que são os KTUs, que significam ali, né, o alfabeto cuneiforme de Ugarit, certo? Então, nós podemos... No caso, o Deus ali seria Baal, tá? Seria Baal. Vamos ver que esse epíteto, Elion, ele era atribuído a Baal também, porque Baal era um Deus importantíssimo na literatura cananeia, porque era ele quem controlava as chuvas, as tempestades, sendo então o Deus da fertilidade, aquele que dava fertilidade à terra, né? Então, não é nome de Yahvé, tá, pessoal? Nem Elion é nome do Deus bíblico, e muito menos El, né? Certo? Então, César, deixa eu responder o César. No final da exposição do professor, a gente lê. Eu escolho as perguntas mais relevantes aí que o pessoal mandar. Inclusive, eu vou favoritar a pergunta dele e a gente lê no final. Vai, professor. Isso. E esse salmo, né? Esse salmo ele é muito curioso, né? Porque ali ele vai mostrar uma coisa que pode ser um tanto quanto polêmica para as pessoas que têm esta fé em Yahvé, ou Elohim, né, como Deus único. Porém, entretanto, todavia, como eu costumo dizer, as coisas elas não são bem assim quando você vai para o estudo mais aprofundado, né? Tanto no hebraico quanto na própria arqueologia ali, né? O Salmo 82, ele vai apresentar um texto que diz o seguinte, né? Eu não vou compartilhar, eu vou só ler aqui. Elohim se levanta no concílio de El, né? Ou seja, nós temos então nesta frase dois sujeitos, né? Um sujeito é Elohim, muito possivelmente fazendo referência ali ao Deus bíblico, certo? Elohim se levanta no concílio de El. Então esse concílio, ele tinha um dono. Quem era o dono desse concílio? Quem era que presidia esse concílio? O Deus El, Deus panteão, o Deus do panteão cananeu. No meio dos Elohim, ele julga. Não, existe uma interpretação. É como a gente diz. Ali, nós não podemos dizer que é o El de Ugarit. É como eu disse. Para você afirmar categoricamente que é o El de Ugarit, o Deus chefe do panteão, você deveria ter esse chefe maioral já sendo chefe maioral em Israel. Só que dentro da cultura que esse El foi desenvolvido, no caso Ugarit, né? E que Canaã, porque existe um debate, parece que eles têm a mesma cultura, Ugarit e Canaã, mas eles não são considerados os mesmos povos, né? Mas só compartilham de culturas, né? E só lembrando aqui, eu até me lembrei agora, você vai ter Elion como uma divindade dentro do panteão fenício. Aí você tem o deus Dagan,
o deus maioral, e você vai ter o filho de Dagan, no caso, o Elion. Depois eu vou trazer uma live sobre mostrando isso. Então, assim, dizer que ali era o El de Ugarítico em um texto pós-exílio é muito complicado, cara. Até quando vocês julgarão injustamente e as faces dos malvados erguerão, né? Certo? Então, o que acontece? Esse salmo ele é muito defendido, né, pelos cristãos, né, pelos religiosos, dizendo que ali não são deuses, né? Dizendo que ali são juízes, que Elohim, o Deus da Bíblia, estaria entre os juízes, numa assembleia dos juízes. Então, aí vai ter o quê? É debatível por quê? Porque ali pode ser deuses, não tiro de fato a sua interpretação, mas também pode ser anjos, entendeu? Ou seja, seres subordinados a Yahvé, e podem ser homens, no caso, juízes. Se a gente for lá para o texto lá dos evangelhos, né, Jesus chega, né, vós não sois deuses, vós não sois Elohim, entendeu? Então, assim, é muito complicado você bater o martelo disso. Ou seja, isso é debatível na academia. Lembrando que Elohim, você pode trabalhar dentro de vários aspectos, é igual o El. Você tem El como um apelativo, substantivo, você tem El como uma divindade, e você tem seres humanos que era tido como divino, no caso, dentro do próprio panteão, dentro da literatura ugarítica, você tem Dan-El, que era um homem, com atributos divinos. Entendeu? Tá vendo como é muito complicado você querer bater o martelo, entendeu? Nisso. Então, não é mais coerente dizer, não, pessoal, isso aqui há uma interpretação, por isso que eu falo, tem que mostrar as várias faces do debate, não somente uma face só. Aí fica fácil, né? Ainda tira a onda ainda, né, Money? Não, vocês aí que são cristãos, tal, mas você tem que trazer também as outras perspectivas, cara. Entendeu? E então, ele estaria falando ali aos juízes, né? Mas não, né? Porque isso ali, agora sim, nós temos um problema de tradução, né? Porque quando nós temos ali Deus se levanta na Assembleia dos Poderosos, muitas traduções vão trazer, né? Ou na Assembleia dos Deuses. Entretanto, nós não temos ali um plural. Obrigado aí. Entretanto, nós não temos ali um plural, nós temos Elohim, Netzav, Ba'adat, El. Né? Então, Elohim ele se coloca em pé na Assembleia de El, ou na Assembleia de El, demonstrando ali que realmente existe ali digamos, um panteão local, né? Onde Elohim ele está colocado ali como uma das divindades que está ali praticamente agindo como se fosse um juiz, ou acusando as outras divindades por levantarem a face dos ímpios. E o curioso é que esse salmo vai trazer, vós sois todos filhos de Elion, vós sois deuses, né? Elohim, filhos do Elion. E todos vocês, entretanto, todos vocês morrerão como homens. Então, não faz sentido algum se eu tenho o texto falando que aquelas divindades seriam filhos de Elion, sabendo que Elion era um epíteto originado lá nos cateus garíticos, como nós podemos ver na obra do doutor Rogério de Lima Moura, né, que é a respeito do Salmo 82. E então temos ali um panteão onde Elohim está falando sim com outras divindades e não com juízes. Então isso demonstra o quê? Demonstra que tá muito bagunçado, porque Elion é Yahvé. Então se é os filhos de Elion, é os filhos de Yahvé. Então quem seriam os filhos de Yahvé? Aquilo que eu estou dizendo. Seria seres ou angelicais, ou até mesmo seres humanos, entendeu? Nós temos bastante texto na Bíblia hebraica que Yahvé chama o Israel de vocês são os meus filhos, vocês são meus povos. Entendeu? O meu povo, né? Quer dizer, vocês são o meu povo. Entendeu? Então, assim, não tem como você bater o martelo nisso aí, não. Que o Deus da Bíblia, quando ele entra ali, né, em Israel, quando ele entra em Judá, eu vou falar depois, mas quando ele entra em Israel, ele não entra como uma divindade absoluta, ou muito menos, ele não é uma divindade original daquela localidade. Ele entra ali como uma divindade menor, né, uma divindade que é submissa ao Deus El. Né, certo? Certo. Interessante. Se quiser comentar, quiser ler uma pergunta até agora, pode ficar à vontade. Então vou ler aqui a pergunta que é uma pergunta realmente interessante do Mago Rabê. Ele pergunta o seguinte: então, se os israelitas eram enoteístas, existe algum texto que coloque Yahvé como subordinado a El? Sim, esse que nós acabamos de ler, Salmo 82. Também temos o Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Né? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Vai dizer lá, quando Elion distribuía as terras, né? Quando ele separou os filhos de Adão, os filhos do homem, ele colocou as fronteiras e dividiu segundo o número dos filhos de Israel. Nós vamos ter no texto maçorético. Entretanto, né, nós temos dois documentos de Qumran, que vão ser até atestados num artigo do Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, que seria o 4QDTQ e o 4QDTJ. No 4QDTQ, teríamos ali que essa divisão de terra foi feita segundo o número dos filhos de El, certo? E daí temos também o 4QDTJ, que vai dizer que essa divisão de terras foi feita segundo o número dos filhos de Elohim. Né? Então existem essas duas variantes. Entretanto, né, nós temos o texto do Salmo 82 que corrobora que sim, que Elohim, o Deus de Israel, e ele estava na Assembleia de El. Nós temos também no livro de Thomas Homer, no KTO 1, 4, 13 e 20, algo que vai nos dar uma suspeita, né, de que isso possa ser corroborado também na literatura garítica. Não é nada que se possa bater o martelo, mas nós temos lá um texto onde parece
haver uma abreviação do nome Yahvé, que seria Yud He Vav He, nós teríamos ali no hebraico, falando do hebraico, Yud e Vav, né, onde o próprio Deus El se levanta, e ele teria dito, o nome do meu filho é Yav ou Yav, né, uma abreviação do tetragrama. Por que eu digo que não se pode bater o martelo? Eu estou fazendo uma série de vídeos lá no meu canal a respeito da literatura garítica, né, usando um livro que eu vou apresentar até mesmo aqui, que é a obra do Dr. Mark Smith e de Michael Coogan, onde eles vão dizer assim, que muitos textos são de difícil tradução por causa da deteriorização ali do material, e também por causa que faltam partes, faltam linhas, né. Então, assim, essa parte do KTU 1, 4, 13 e 20, eu não bato o martelo, né, a respeito disso, dizendo, não, ali está falando de Yahvé, mas é uma possibilidade que a academia não nega, certo? Sim. Então aí também, caso, né, isso pudesse ser confirmado cabalmente nesse KTU, nós teríamos ali, então, até mesmo nos próprios escritos ugaríticos, né, uma referência a Yahvé como filho de El. E isso corroboraria com o próprio texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Na sequência vai dizer, e então, quando Elion distribuiu as terras, ele o fez segundo o número dos filhos de El, e a porção de Yahvé é Jacó, é seu povo, ou seja, Israel, né? Então ele tem ali, digamos, Yahvé, ele recebe esta herança de uma outra divindade. Isso no texto é inegável, porque ele recebe a porção de terra, como, ou o povo, né, que os deuses eram regionais, né, eram divindades tribais, ele recebe como herança desta outra divindade o povo de Israel. E então vai dizer, aí vai haver uma contradição com o próprio livro do Êxodo, né, no versículo 10 em diante, e vai dizer que Yahvé Jacó achou Israel no deserto, né, como um grupo nômade. Vai dizer, e encontrou num ermo solitário, em um deserto cheio de uivos, e guardou-o como a menina dos seus olhos. Ou seja, uma contradição que vai de encontro, né, diretamente ao livro do Êxodo, porque nós sabemos muito bem que o livro do Êxodo diz que Yahvé tirou Israel do Egito. Entretanto, o delta do Nilo não era nenhuma terra seca e nenhum ermo abandonado aos uivos, né, ou seja, abandonado às feras. Pessoal, não existe contradição na Bíblia hebraica, uma porque não foi escrito pelo mesmo autor. O que você tem são textos descontínuos. O que você tem ali são vários autores. Né? Você não tem livro na Bíblia hebraica, você tem textos, e textos foi escrito em várias épocas, entendeu? Por tradições diferentes, com ideologias diferentes, então não existe nenhuma contradição na Bíblia. Isso aqui é falso, não existe nenhuma contradição, entendeu? Existe descontinuidade, entendeu? Tem um livro muito bom que ele vai trabalhar isso aí, é o livro do Joe Biden, o Pentateuco. Ele vai trabalhar essa ideia explicando essas fontes, entendeu? E essas fontes, elas não são contraditórias. O que você tem são ideologias diferentes do autor. Um autor já visto, um autor elohista e tal, entendeu? Ou seja, tá muito complicado porque ele fala que Elion é Baal. E agora existe um texto, entendeu? Que Elion é Yahvé. Está muito bagunçado. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas está muito bagunçado mesmo. Agora vamos lá sobre Deuteronômio capítulo 32, verso número 8 e verso número 9. Eu não sei se eu começo pelo artigo do Dr. Oswaldo. Não, eu vou começar pelo livro do Emanuel Tove. Espera aí, deixa eu ir aqui. Vou descompartilhar, remover a tela, né? E, rapaz, eu queria fazer aqui um vídeo de meia hora, mas eu vou gastar um tempo aqui, viu? Mas a gente vai bem devagarinho. Né? Deixa eu tirar aqui. Beleza, para a tela. E apresentar. Eu vou aqui. Vamos primeiramente colocar o texto aqui do Emanuel Tove. Eu vou trabalhar tanto esse texto do Emanuel Tove, né? Como o texto tanto o livro dele, do Dr. Emanuel Tove, tanto o artigo dele da Bar. Então vamos lá, compartilhando, pessoal, para quem está vendo aí, né? Eu vou até aumentar aqui, dar um zoom maior, tá vendo aqui, pessoal? Ó. né? Deuteronômio 32.8, o texto proto-massorético. No caso aqui, o texto massorético, desculpa, né? No texto massorético, a gente vai ter, né, conforme o número Binei Israel, né? Aqui, ó. Né? Conforme o número dos filhos de Israel. E a gente vai ter em 4Q DTJ, nós vamos ter aqui, ó, conforme o nome dos filhos de Deus, né? Binei e Elohim. Você vê que o autor não vai trabalhar o Binei El. Entendeu, pessoal? Eu não sei de onde que ele tirou esse 4Q de Deuteronômio. Eu acho que deve ser o verso 43 e não o verso 32:8, porque, se eu não me engano, está corrompida essa parte desse texto. Mas vamos trabalhar aqui isso aqui, né? Vamos lá, ó. Provavelmente, na sua redação original, reconstruída de 4Q DTJ,
e da Septuaginta, o Cântico de Moisés se referia a uma Assembleia dos Deuses, né? Cifra, Salmo 82, que ele disse lá, 1 Reis 22, 19. E o contexto afirmou que o Altíssimo, El Ion, estabelecia os territórios dos povos conforme o número dos filhos de Deus, El. O próximo verso enfatiza que Iavé guardou Israel para si próprio, dentro do supostamente contexto original. El Ion e El precisava não ser tomado como epiteto dos deuses de Israel, mas como o nome de deuses conhecido do panteão cananeu e ugarítico. Aí veja no ugarítico, KTU 1.4, né? 6.46, né? Em que 70 filhos de El, aí Atirate, são mencionados. No entanto, parece que um escriba de um texto antigo, tá vendo aqui, ó, agora refletido no maçorético, não se sentiu à vontade com essa imagem politeísta, substituiu os filhos de El com os filhos de Israel, assim dando ao texto uma direção diferente pela modificação de uma única palavra, no caso, Israel. Mas isso aqui, ó, o que o doutor Emanuel Tufo está dizendo? É que eles estão tentando reconstruir o texto original. O texto original aqui não é o texto de 4Q, de TJ. É o texto original, lá quando foi escrito. Você entendeu? Para eles, tentando reconstruir, entendeu? Através do texto lá, que é o texto de Qur'an, tentando reconstruir o texto original. Mas você não tem um texto original. O que você tem é o texto maçorético, filhos de Israel, e o texto de Qur'an, os filhos de Elohim. Lá está Elohim, não é El, é Elohim, entendeu? O filho de Deus ou filho dos deuses, entendeu? Aí a gente vai trabalhar essa ideia aqui dentro de uma perspectiva no próprio artigo do doutor Oswaldo, tá bom? Então vamos aqui, ó. Agora vamos ver aqui, pessoal, o artigo que o Dr. Emanuel Tove fez na BAR, tá? Para a gente ter aqui uma ideia, tá? Para vocês verem aqui, ó. Deixa eu remover esse para a tela, apresentar, compartilhar a tela, né? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é um artigo dele da BAR, né? Ou seja, é muito mais. Esse livro, se eu não me engano, é de 2002, o livro do Dr. Emanuel Tove. Depois vocês procuram. Esse artigo aqui, ó, já é mais recente, né? Ou seja, é de julho de 2014, né? Vamos ver aqui, né? Ó. Aqui na BAR. Foram as nações divididas segundo os números de filhos de Deus? Deus teve filhos? Deuteronômio 32, 8. Né? Os primeiros 43 versículos de Deuteronômio 32 compreende o belo poema de Moisés. Isso aqui você já sabe, né? Está lá os filhos de Israel. Né? E vamos aqui, né? Ó, para você ver aqui, ó. Aqui ele vai ser muito mais interessante, né? Devemos, portanto, dar uma olhada séria. Tá aqui, pessoal, ó. Né? Eu vou tirar aqui que eu não consigo enxergar muito bem. Devemos, portanto, dar uma olhada séria em uma leitura diferente encontrada no pergaminho de Qur'an, 4Q, Deuteronômio J. Você vê que ele não usa o 4Q, a outra fonte lá que ele disse lá. De acordo com esse texto, as nações foram divididas de acordo com os números de filhos de Elohim, Deus. Nessa leitura que se reflete também na Septuaginta. O Altíssimo divide as nações de acordo com o número dos filhos de Elohim. Essa leitura parece mais lógica do que a do texto maçorético. Parece ainda mais lógico que o texto original se referisse ao Deus cananeu El, em vez do israelita Elohim. Em sua provável redação original, reconstruída a partir de 4Q, né, DUTJ, e a Septuaginta, o Cântico de Moisés originalmente se referia a uma Assembleia dos Deuses, na qual o Altíssimo,
El Yon, fixou as fronteiras dos povos de acordo com os nomes dos filhos de Deus. El, tá vendo? O próximo versículo enfatiza que o Senhor, Yahvé, guardou Israel para si mesmo, dentro desse contexto supostamente original, né? Supostamente, tá, pessoal? Ó, porque você não tem um texto original para você saber, você tenta remontar esse texto através desse fragmento aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Através desse fragmento aqui, ó. El Yon e El não precisam ser tomados como epitetos ou denominações do Deus de Israel, mas como o nome dos deuses conhecido na Assembleia Divina Cananeia e Ugarítica, né? Ou seja, para esses pesquisadores, esse texto aí de Deuteronômio 32, verso número 8 e 9, é um texto antigo, é um texto antes do exílio, ou seja, é um texto dos patriarcas, entendeu? É um texto patriarcal, você entendeu? É muito problemático você bater o martelo nisso aqui. E ó, aí veja bem que é bem interessante que o Dr. Emanuel Tô vai dizer agora, que a gente vai bater aqui, a gente vai entender aqui agora o que ele está dizendo. Isso, obviamente, incomodou um escriba de um texto antigo, agora refletido no texto maçorético. Ele não se sentiu à vontade com essa imagem politeísta e substituiu filhos de El por filho de quem? De Israel. Assim dando ao texto direção diferente pela mudança de uma única palavra. Ó, agora que vai ser legal aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Por isso que é bom você ser acadêmico, ó. Porque você vai nas fontes, tá vendo? O outro escriba, a fonte do pergaminho de Qumran, mudou El para Elohim, Deus, que é um desenvolvimento natural, já que ambas as palavras são usadas em textos hebraicos como Deus. Se esse raciocínio estiver correto, não é mais do que uma especulação. Um fragmento de Qumran, junto com a Septuaginta, nos ajuda a recuperar um texto original. E um detalhe importante, mas que pode ser embaraçoso para o leitor moderno, até mesmo para os antigos, referindo-se à divisão de nações de acordo com os filhos de Deus. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui que ele disse, ó. Se esse, ó, o que é um desenvolvimento natural, já que ambas as palavras são usadas em textos hebraicos como Deus, né? Se esse raciocínio estiver correto, não é mais do que uma especulação. Um fragmento de Qumran junto com a Septuaginta ajuda a recuperar o texto original. Então, você está vendo que ele está dizendo? Ó, isso aqui é especulação. Dizer que esse texto aqui está se remetendo a uma Assembleia de Deus ali no Ugarit, entendeu, pessoal? Você vê que o próprio autor aqui, que é o Emanuel Tove, está refutando aquilo que o Monen está sustentando. Por isso que eu falo, não bate o martelo. Leia, tenha calma. A pesquisa se desenvolve assim. Tá bom, pessoal? Agora vamos lá no texto do Dr. Oswaldo para me terminar. Entendeu? Para mim terminar. Aqui vamos colocar o texto do Dr. Oswaldo. Para o Dr. Oswaldo, usando a metodologia indiciária, para ele, esse texto de Deuteronômio não é um texto pré-exílico, é um texto pós-exílico. Vamos ver o que ele vai dizer. Outra aqui, né? Ó. Deixa eu aqui agora eu colocar, adicionar na tela, né? Para a tela, apresentar, compartilhar a tela, janela. Aqui, eu vou compartilhar o que o Dr. Oswaldo vai dizer, ó. Aqui, pessoal, para quem não sabe, isso aqui é o texto do Dr. Oswaldo. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês, tá? Depois vocês podem baixar pela internet, tá? Gratuito na internet. Aqui foi um artigo dele, né? Ó. El Yon como uma hipótese de Arruda Mazda, uma leitura de Deuteronômio 32:8-9. Você vê que o doutor Luiz Oswaldo, como o próprio Monen citou, não caiu na dele. Não é El. É Arruda Mazda. Você vê como é que é uma pesquisa. Como ela é bem interpretativa. Tá? Partindo com a mesma metodologia que o doutor Monen falou. Método histórico indiciarista. Tá bom? Aqui ele vai colocar os problemas que eu já coloquei, né? Aqui vamos aqui no final do que ele vai dizer aqui, ó. Né, ó. Calma aqui que ele vai dizer aqui, peraí. Opa. Vamos lá.
Então, vamos aqui, ó. Consideração final. Diante do exposto no conjunto, tem-se exatamente o imaginário geopolítico, de Deuteronômio 38, 8 e 9, sob o imperialismo persa. Cada nação permanece onde está, porque o império persa permite. Cada rei permanece onde está. Se o próprio império persa permite, estou aqui, tá, pessoal? Né? Se cada permite, cada Deus permanece como Deus nacional de seu respectivo e original povo, porque o império persa permite. Na prática, é o Ion de Deuteronômio 32, 8 e 9, é a Ruda Mazda. São os persas, isto é, o imperador persa, Sírio, Dário, Xerxes, isto é o Deus nacional, imperial persa, Ruda Mazda, que dá herança às nações, que divide os reis, que estabelece as fronteiras, sempre conforme o número dos filhos de Arruda Mazda. Cada nação pode ser como independente. Tem seu território, tem seu rei, tem seu Deus, e ao mesmo tempo em que deve reconhecer que esse estado de coisas tem uma única causa. É o Ion, isto é, Arruda Mazda, isto é, o Império Persa. Nós temos mais uma vez de Donne, né? Que Donne escreveu aqui, né? No que concerne o império, a teologia está garantida. Os deuses das nações são preservados sob toda a vida as condições de reconhecer como os filhos dos deuses. Vasto conjunto de panteão das nações conquistadas converta-se em um único conjunto hipomínimo, acima do qual se posta hiperonicamente o soberano é o Ion, isto é, Arruda Mazda. A interpretação funciona no que concerne às nações, a Jacó, por exemplo. Então ele tem aqui o referencial dele aqui, ó. Se eu fosse assim, se eu fosse aqui bater o martelo ou trazer uma interpretação, eu seguiria o Dr. Oswaldo. É um texto pós-exílio, não tem nada a ver com o período do bronze, é uma narrativa. Uma coisa que vocês têm que entender: o Israel histórico não se relaciona com o Israel literário. O Israel histórico foi um povo lá, várias etnias lá no norte de Canaã, com a invasão assíria, e muitos dos que não quiseram ser vassalo dos assírios desceram para o sul de Canaã, junto com os sulistas, com Judá, e agora eles se tornam um só povo. Isso começa no século VII, entendeu? Quando a elite vai para a Babilônia, depois eles retornam no período persa, é que começa ele construir a vários textos, né? Ou seja, uma gama de maior literatura, textos, somente depois o exílio. Então, possivelmente, o texto de Deuteronômio 32, 8 e 9 é um texto pós-exílio, ou seja, não tem nenhuma relação com o texto de Ugarit. Não existe nenhuma relação, ou seja, com aquele politeísmo, entendeu? Ou seja, se aplicar o texto, por isso que eu falo, quando você aplica o método histórico indiciário, você tem indícios de quando o texto foi escrito, entendeu? É bem interessante aqui, ó. Uma coisa que eu vi muito nesse arquivo aqui, nesse artigo aqui do Dr. Oswaldo, é que ele fala que existe aqui, ó, deixa eu até pegar aqui, ó, ele vai falar, né, aqui, ó, a retórica, tá vendo aqui, ó, a retórica de Deuteronômio 38 como uma possível condição, possibilidade histórica e social da passagem. Ou seja, está no nível de retórica, que você não tem nenhum documento ou arqueologia que comprove, entendeu? Então, assim, analisando implicações de um possível contexto pré-exílico, entendeu? Ó, uma aproximação retórica, tá vendo? Tudo isso aí, entendeu? Então, isso aqui a gente tem que tomar cuidado de pegar certos artigos, porque ele está em um nível de retórica, ou seja, em um nível de argumentação, sem nenhuma
nenhuma possibilidade no que tange arqueológico no sentido de material, ou seja, você não tem documento, você não tem subsídio material arqueológico, entendeu? Empírico ali para você bater o martelo, entendeu? Tudo especulação, meu jovem, tudo especulação. Então tá aí o meu vídeo. Eu trouxe um contraponto ao monoteísta, entendeu? A explicação dele foi muito boa, é aquilo que ele entende, entendeu? Isso a gente tem que aceitar, entendeu? Mas o que eu vejo em alguns youtubers é dizendo que são acadêmicos, mas porém trazendo só um lado da moeda. Você tem o outro lado da moeda também. Você tem um cara, você tem um coroa. Então, um acadêmico, o que ele faz? Ele traz todas as propostas, entendeu? E coloca na mesa, coloca para você, aquele que vai assistir esse vídeo, aquele que vai escutar, tirar suas análises, entendeu? Como está no campo da argumentação, né, pessoal? Nós podemos argumentar muito bem. Então, eu estou aqui, sou o canal e sou o Mago Rabelo, o Mago dos Magos, entendeu? Boa noite para todos. Se inscreva no meu canal, lógico, se você gostou do meu canal. Amanhã vai ter um debate meu lá no canal do Adriano, né? E que vocês vão lá e assistam o debate sobre a teoria flaviana, entendeu? Eu estou aberto a debates, lógico, se for acadêmico, sem xingamento, sem nada. Eu faço o meu contraponto, apresento obras, entendeu? Eu poderia apresentar mais, mas o tempo, né? Porque não adianta fazer 2 horas, se as pessoas não vão assistir, não tem muito tempo. Eu já acho muito tempo aqui, entendeu? Então quero dar boa noite, me despedir de vocês, deixa o seu like, compartilha e vamos que vamos. Tá bom, pessoal?